mulheres, muito bom dia! Vamos lá para as nossas atividades de hoje. Hoje, 1º de junho de 2021, um mês de muita alegria está começando. Não teremos, claro, as festas juninas, mas a alegria não pode deixar de existir nunca. Então que a gente tenha um mês de muitos sorrisos, de muita alegria, todos nas suas casas, com suas famílias, que a gente não possa nunca deixar de ser feliz em meio a essa realidade em que a gente está vivendo. Apesar de todas as dificuldades, apesar das tristezas, mas que a gente possa perseverar na alegria, na esperança de dias melhores que virão. A nossa aula de hoje será uma aula muito especial. Tia Vanusa vai falar sobre uma figura incrível, uma personalidade que fez história. A gente já estudou nas últimas aulas, a gente já falou um pouquinho sobre o cordel, a gente estudou um pouquinho sobre os poemas, sobre as poesias, sobre os versos, as rimas. E aí hoje, tia Vanusa vai falar sobre um grande artista que era conhecedor de tudo isso. Ele era poeta, compositor, cantor, ele era até improvisador, ele nem sequer parava para escrever, ele conseguia de sua mente mesmo criar seus versos e criar suas poesias. Tia Vanusa está falando, sabe de quem? Tia Vanusa está falando desse grande artista aqui, Patativa do Assaré, e ele tem até um apelido. O apelido dele é o Poeta Passarinho. Por que será que ele era o Poeta Passarinho? Nasci em extrema pobreza, filho de um agricultor muito pobre, e comecei a trabalhar de roça desde criança, desde menino. Segura esse negócio direito! Junto com meus irmãos, viu? José, Pedro e Joaquim. E tive a infelicidade de perder o meu pai, eu apenas com 9 anos. E fiquei na mesma lida de agricultor. Antônio Gonçalves da Silva, nascido em 1909, sua morte aconteceu em 2002. Ele foi um poeta e repentista brasileiro, um dos principais representantes da arte popular nordestina do século XX. Com uma linguagem simples, porém poética, ele retratava, sabe o quê? Ele retratava a vida sofrida e árida do povo do sertão. Projetou-se nacionalmente com um poema Triste Partida, que foi até cantado por Luiz Gonzaga. Ele nasceu no sítio Serra de Santana, no estado do Ceará. Foi o segundo dos 5 filhos do casal Pedro Gonçalves e Maria Pereira da Silva. Com 6 anos ele perdeu o seu olho direito em consequência de sarampo, ficou órfão do seu pai. Aos 8 anos de idade teve que trabalhar no cultivo da terra junto com seus irmãos para sustentar a família. A primeira vez que eu ouvi ler um folheto de cordel, eu fiquei como que encantado. Parece que um mundo novo entrou assim na minha mente e fiquei logo sabendo que eu querendo também poderia fazer verso. E por que ele era chamado de Poeta Passarinho? Antônio Gonçalves da Silva, que deverá ser chamado de hoje em diante Patativa, pois a beleza, a graça e a espontaneidade da sua poesia se assemelham muito ao canto da nossa Patativa. Ele inclusive até já falou, né? Ele era considerado poeta passarinho porque suas poesias eram comparadas com a beleza do canto dessa ave nativa na Chapada do Arari. Com 20 anos ele começou a viajar por várias cidades do Nordeste e diversas vezes se apresentou numa rádio, Rádio Araripe. Viajou para o Pará em companhia de um parente que lá morava. E aí, para que a gente possa conhecer ainda mais sobre a história desse grande artista, tia Vanusa trouxe uma historinha. Observe que nessa historinha vai falar um pouquinho sobre ele. O nome da historinha, Patativa do Assaré, o Poeta Passarinho. Vamos ver aí a historinha e aí vocês vão, através dessa historinha, conhecer ainda mais sobre esse grande artista. Patativa do Assaré, o Poeta Passarinho. Poeta e Passarinho. A vida do Patativa é um longo poema que dura 93 anos.
Não dá para aprendê-lo de cor. Nenhum passarinho poderia cantá-lo de tão longo. Só um poeta foi capaz de escrevê-lo, à medida em que vivia Antônio Gonçalves da Silva. O menino criado no chão da Serra de Santana, livre como uma patativa, aprendeu todos os mistérios da natureza e se tornou um homem que sabia cantar os problemas de todos os homens. Sua poesia e sua vida se ligam de tal forma que não dá para separar uma da outra. Vida e obra estão aqui, contadas neste livro. Antes, vários passarinhos foram cantados episódios. Fabiano dos Santos Piúba foi ouvindo e escrevendo, até que o livro ficou pronto. Agora vocês vão saber quem foi Patativa e vão compreender que poesia é um jeito de ver o mundo. É um jeito de viver livre, respeitando a natureza e os outros homens e mulheres que estão aqui, neste mesmo barco, fazendo esta mesma viagem, lutando por um mundo melhor e mais justo. Era uma vez um menino e era uma vez um passarinho. O menino nasceu numa serra no meio do sertão do Ceará, a Serra de Santana do Assaré. Uma serra que se pintava de verde no tempo de chuva e ficava a maior boniteza do mundo. O passarinho também nasceu nas mesmas redondezas. O menino se chamava Antônio e o passarinho, Patativa. Antônio gostava de ouvir a melodia das palavras que navegavam nas pessoas, as histórias, as canções, as conversas de roda, os benditos e as cantigas de niná. Fazia isso para poder inventar o mundo. Já o passarinho Patativa gostava de ouvir os outros pássaros só para imitar o canto de todos eles. O seu cântico era o cantar de muitos passarinhos do sertão. De comum, os dois tinham o gosto de ouvir as coisas feitas por Deus. No entanto, nunca se viram ou se cruzaram pelas veredas do sertão. Antônio tinha uma penca de irmãos e foi crescendo na barra da saia de sua mãe. Aos 4 anos ficou cego de um olho e pouco tempo depois perdeu seu pai. Desde cedo, ajudava a família aprendendo a cultivar a esperança debaixo de um céu sem nuvens, esperando a chuva como quem espera um presente sagrado, cavando a terra e lançando sementes na fé de colher o feijão nosso de cada dia. Foi no trato com a terra que o menino aprendeu a ouvir a natureza. Escutava o canto dos pássaros, um prelúdio de chuva e um som quase silencioso de um pé de feijão crescendo. E aí, pessoal, o interessante é que os muitos poemas que ele criou e que ele escreveu viraram música e foram cantados por vários artistas. Fagner, a banda Mastruz com Leite, Luiz Gonzaga e tantos outros artistas se utilizaram de suas poesias e fizeram suas músicas. E aí, pessoal, como atividade de hoje, Teovanos já vai começar, sabe fazendo o quê? Recitando uma poesia de Patativa do Assaré, que se chama O Boi Zebu e as Formigas. A gente até já conheceu um pouquinho sobre as formigas lá na fábula da cigarra e da formiga. E aí, esse poema também fala sobre elas. Vamos ver o que é que vai acontecer com esse boi e essa formiga. Vamos ver de que fala esse poema lindo. Vamos lá ouvir. Diz assim: O Boi Zebu e as Formigas. Um boi zebu, certa vez, molhadinho de suor, querem saber o que ele fez, temendo o calor do sol? E entendeu de demorar e uns minutos cochilar na sombra de um juazeiro que havia dentro da mata e firmou as 4 patas em riba de um formigueiro. Já se sabe que a formiga cumpre a sua obrigação. Uma com outra não briga, vive em perfeita união. Suas folhas carregando, paciente trabalhando. Um grande exemplo revela naquele seu vai e vem e não mexe com ninguém, se ninguém mexer com ela. Por isso, com a chegada daquele grande animal,
todas ficaram zangadas, começaram a se assanhar. O foro se reunindo com as pernas nas pernas do boi subindo, constantemente a subir, mas tão devagar andava que no começo não dava para ele nada assim. Mas porém, como a formiga em todo canto se soca, dos cascos até a barriga começou a frivioca. E no corpo se espalhando, o zebu foi se zangando e os cascos no chão batia, mas porém não melhorava. Quanto mais coisa ele dava, mais formiga aparecia. Com essa formigaria, tudo picando sem dó, o lombo do boi ardia mais do que a luz do sol. E ele zangado, as patadas, mas força incorporava. O valentão não aguenta, o zebu não estava bem. Quando ele matava 100, chegava mais de 500. Com a afeição de guerreira, uma formiga animada gritou para as companheiras: vamos, minhas camaradas, acabar com o capricho desse ignorante bicho. Com a nossa força comum, defendendo o formigueiro, nós somos muito mieiro. E este zebu é só um. Tanta formiga chegou que a terra ali ficou cheia. Formiga de toda cor, preta, amarela e vermelha. O boi zebu se espalhando, cutucando e pinicando. Aqui e ali tinha um moio, e ele, com grande fadiga, porque já tinha formiga até pro dentro dos olhos. Com o lombo todo ardendo daquele grande aperreio, o zebu saiu correndo, fungando e berrando feio, e as formigas inocentes mostraram para toda a gente essa lição de moral contra a falta de respeito. Cada qual tem seu direito, até nas leis naturais. As formigas a defender sua casa o formigueiro, botando o boi para correr da sombra do juazeiro, mostraram nessa lição quanto pode a união. Nesse meu poema novo, o boi zebu quer dizer que é os mandão do poder e essas formigas é o povo. Olha só que história linda. E essa poesia nos deixa uma lição de moral. Que aí, ó, o boi, ele é todo valentão, mas ele sozinho não consegue muita coisa não, minha gente. A gente precisa se unir e a união é quem faz a força. Aí no final vem dizendo que esse boi é como se fosse o poder, mas as formigas, elas são como se fosse o povo. Então o povo, ele consegue muita coisa. E aí, qual vai ser a nossa atividade de hoje? Tia Vanusa vai colocar esse poema novamente para vocês aí embaixo, abaixo da nossa atividade de hoje. O que é que vocês vão fazer? Vocês vão ler novamente essa poesia, aí vai desenhar o que aprenderam com a mensagem e que lição vocês tiraram dessa poesia. Ela tem um grande ensinamento de vida. E aí vocês podem até construir uma estrofe, ou então escrever uma estrofe, apenas uma estrofe pequenininha dessa poesia, O Boi Zebu e as Formigas. Pode escrever somente o final, que é onde mostra a lição, a moral da história, lá no caderno de português, tá ok, meus amores? Hoje a nossa aula é de português e artes. Então lá em português vocês vão escrever um versinho e aí ao redor vocês fazem uma ilustração mostrando qual é a lição dessa poesia que a gente viu na aula de hoje de Patativa do Assaré. E essa é nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Feliz dia, feliz mês que se inicia. Tchau, tchau e até amanhã.